O que da Bíblia a gente pode levar como alguma coisa que a gente tem que ler como uma verdade, Sim. aquilo aconteceu, e o que é metáfora, o que é uma forma subjetiva de falar? Por exemplo, paraíso. A gente tem que entender que o paraíso existiu daquela forma, Adão e Eva, ou aquela é uma forma da Bíblia mostrar pra gente uma história que tem um significado oculto. Como que a gente pode ler a Bíblia e entender aquilo como deve ser? Certo. Olha, a melhor maneira não só de ler a Bíblia, mas de ler qualquer texto, Vilela, é você sendo leal ao texto. Os textos pedem para ser lidos de uma determinada maneira. Isso não só a Bíblia. Qualquer texto. Vou ler Camões, vou ler qualquer coisa, eu tenho que entender que tempo que ele foi escrito. Você está diante de uma poesia. Tá. Então, a primeira coisa é você entender o gênero literário. Certo. Tá? Então, aquilo ali está na cara que é uma poesia. Então, você vai ler aquilo como poesia. Certo. Aquilo está na cara que ele pede para ser lido, ele se apresenta como uma narrativa. Certo. Então, você vai ler como uma narrativa. Então, esse é um princípio básico de leitura, é a fidelidade ou a honestidade com o texto. O texto para ser lido como. E uma vez que você faz a leitura, só então você vai julgar o texto, tá certo? E aí vem o problema de que critério você vai usar. Vamos pegar, por exemplo, a narrativa de Gênesis. Tá. Quando você lê Gênesis capítulos 1, 2 e 3, que é o relato da criação, e é o relato da queda do homem, do primeiro pecado, ele se apresenta como uma narrativa. A estrutura do texto, talvez com exceção da colocação do arranjo dos 6 primeiros dias, mas toda aquela história ali é idêntica a mais tarde, lá, por exemplo, capítulo 12, quando todo mundo, inclusive os críticos, entendem que ali é uma narrativa, porque tem a figura de Abraão, que já aqui no que eles chamam no período da história, antes seria a pré-história, né? Você tem a história da formação da nação de Israel e tudo mais. É exatamente o mesmo estilo. Então, Gênesis de 1 a 3 pede para ser lido como se fosse história. A ideia é que o leitor vai se aproximar do texto, lendo aquilo como tendo de fato acontecido. Uma vez que eu leio... Então fez-se a luz, separou a luz da escuridão e tal. Aquilo é uma narrativa. É uma narrativa. Então, uma vez que eu li a narrativa, agora eu vou julgar aquilo ali. Que critério eu vou usar? O critério que o pessoal vai usar, hoje em dia, vai usar, é dizer, bom, a ciência prova que não foi assim, isso aí não é verdade, que não foi assim que o mundo aconteceu. Só que essa declaração, ela é uma declaração um pouco subjetiva. Primeiro, porque Gênesis está narrando coisas que a ciência não tem condição de averiguar. A ciência é baseada em experimentos, em fatos, hipóteses e testes, e não tem como você colocar num laboratório ou submeter às leis da verificação científica coisas que aconteceram, por exemplo, Deus. A ciência não prova nem desprova. Milagres, a ciência não prova nem desprova. Está fora do alcance da ciência. Então, que critério eu vou usar para poder dizer que Gênesis de 1 a 3, aquela história que está sendo apresentada a mim, ela de fato não aconteceu? Exato. Então, o texto pede para ser crido. Então, a ciência ela pode nos ajudar a entender alguns processos.